Hoje no Cartório Contemporâneo, falamos de inventário e testamento, todos os procedimentos do tabelionato de notas. Tudo isso e muito mais, hoje no Cartório Contemporâneo. Marco Antônio Barreto é tabelião substituto do tabelionato de notas e protesto do primeiro ofício de Brasília e falou conosco sobre testamento e inventário. Gostaria de falar sobre testamento com o senhor. O testamento é um tema muito atual e muito usual. Dentre outros testamentos, nós temos os principais, que são os testamentos públicos, os testamentos particulares e os testamentos cerrados. O testamento público, ele consiste em a pessoa vir ao cartório, e perante o tabelião expressar a sua vontade, como que ele quer que os seus bens sejam dispostos, após o seu falecimento. É importante que ele traga duas testemunhas e esse ato tem que ser feito, é um ato solene e é feito na presença do tabelião. Já o testamento particular, ele pode ser feito na sua casa. Entretanto, será preciso 3 testemunhas, não 2 como no testamento público. Ele faz em casa, redige o testamento, as partes assinam, o testador e as testemunhas, eles podem reconhecer firma também. Guarda esse documento e quando a pessoa vier a falecer, uma dessas pessoas fica sendo responsável por apresentar o documento no ato do seu falecimento. E nós temos também o testamento cerrado, que poucas pessoas conhecem, que ele é um misto, eu posso dizer assim, ele é uma parte particular e uma parte pública. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela redige o testamento em casa, na presença de 2 testemunhas, e traz ao cartório para o tabelião fazer a sua aprovação. Chegando aqui, ele vai verificar suas formalidades, está tudo ok, ele lacra esse testamento e entrega para as partes. Então, esse testamento ele só será aberto posteriormente, futuramente, na presença do juiz. Então, é muito importante que vocês saibam isso. Então, nós temos esses 3 testamentos que são os mais utilizados, que é o testamento público, que é feito no cartório com 2 testemunhas, o testamento particular, que é feito em casa, na presença de 3 testemunhas, e o testamento cerrado, que é uma união do particular com o público, é feito em casa, na presença das 2 testemunhas e aprovado por um tabelião. E quando o tabelião aprova o testamento cerrado, ele lavra um instrumento de aprovação e fica registrado no nosso livro de testamentos. O que é um inventário? O inventário é o documento pelo qual, depois que você vem a falecer, a gente precisa fazer o inventário dos bens. Então, nós trazemos o espólio, todos os bens daquela pessoa que nós denominamos de autor de herança e é feito o inventário dessa pessoa que veio a falecer. Nesse inventário, você chama todos os herdeiros, o inventariante e faz a disposição dos bens daquela pessoa, seguindo os requisitos que a lei determina. Se você tiver deixado um testamento, esse testamento ele tem que ser levado no seu inventário também. Testamento e inventário só podem ser realizados em cartórios específicos? Uma coisa importante é que o testamento e o inventário, ele só pode ser feito em cartório de notas, tá? Muitas pessoas acham que pode ser feito em outros cartórios. Infelizmente não, cada cartório tem a sua atribuição. Então ele só pode ser feito o testamento público e a aprovação do testamento cerrado em cartório de notas e o inventário também. Por que o inventário judicial parece ou é moroso? Os cartórios, advindo a Lei 11.441, se tornaram auxiliares do Poder Judiciário. Então, nós podemos lavrar inventários desde que não existam filhos menores e que há o consenso entre as partes, tornando assim um processo muito mais rápido. O que é o e-notariado? O e-notariado, eu costumo dizer o seguinte, que são os cartórios na era digital. Ele vai possibilitar, ele vai permitir que o usuário pratique diversos atos, muitas vezes sem sair de casa. Então, temos diversas opções. Hoje, com o e-notariado, você pode fazer o seu certificado digital e-notariado, você pode autenticar um documento eletronicamente e gerar uma versão eletrônica daquele documento autenticado. Você pode autorizar um filho, por exemplo, a viajar dentro do nosso país sem precisar comparecer a um cartório. Você também pode reconhecer a autenticidade de uma assinatura eletrônica ICP Brasil.
E eu acho que o mais importante, que foi a grande conquista do e-notariado, é você fazer escrituras e procurações por videoconferência. Se você tiver um e-notariado e respeitando os requisitos legais, você no conforto da sua casa ou do seu escritório, você pode, por exemplo, vender um bem ou passar uma procuração para que alguém te represente. Eu não tenho dúvidas em dizer que, advindo da pandemia, né, os atos eletrônicos se tornaram muito mais frequentes e muito mais usuais. É muito importante a gente deixar claro. E eu acho que, se a gente pode dizer que alguma coisa, eu não digo de bom, mas que foi benéfica para o mundo jurídico, é permitir que os cartórios trabalhem, né, de forma eletrônica, auxiliando sempre a comodidade dos nossos usuários. Eu gostaria que o senhor falasse da segurança da assinatura digital. Em relação à segurança da assinatura digital, que é o certificado digital, nós temos duas opções que são bem utilizadas atualmente. Uma é o certificado digital e-notariado, que ele é expedido pelo portal, né, pelos cartórios, onde você autoriza, você assina aquele documento no seu celular. Então, você faz uma videoconferência com o cartório e na hora que você tem que assinar o documento, você tem que autorizar pelo seu celular, tornando o processo muito mais seguro. E a outra opção são certificados digitais ICP Brasil, que é o Instituto de Chaves Públicas. Todos esses certificados, eles são autorizados pela legislação brasileira. E você tem como verificar a autenticidade e a origem desse certificado, tornando também essa operação, quando o documento é assinado por um ICP Brasil, um documento bastante seguro no âmbito jurídico. O cartório sempre trouxe segurança por conta da fé pública. Nos dias de hoje, com o mundo digital, como conseguimos manter a segurança de transações, assinaturas e documentos? Isso é uma questão que a gente precisa tratar com bastante carinho, com bastante cuidado. Muita gente acha que praticando um ato fora do cartório, esse ato não vai ter a segurança e que nós não estamos preocupados com a segurança desses atos. Muito pelo contrário. Todo documento e todo protocolo que é feito no nosso portal, que chama-se Portal e-Notariado, tem um registro eletrônico. Fica tudo salvo. Então, quando você faz uma escritura de compra e venda, por exemplo, esse documento, ele é gerado um upload na plataforma, é feita uma videoconferência com todas as partes, onde essas partes manifestam a sua vontade, o seu interesse. Fica tudo registrado ali. E quando você assina o documento, o próprio sistema ele vai estar atestando a veracidade e a autenticidade dessa assinatura, tornando um ato perfeito, como se você tivesse comparecido a um cartório, por exemplo. Então, não se preocupem quanto a isso. Todo ato praticado de forma eletrônica, ele tem toda a segurança de um ato praticado de forma física. Então, podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Então, a pessoa não precisa se preocupar com esse serviço digital? Não. A população pode ficar tranquila, pode usar. Eu acho que veio para ficar e facilita bastante o dia a dia de pessoas que não podem comparecer a um cartório. Lembrando que no caso de escrituras e procurações, quando você assina o documento eletronicamente, esse documento ele é arquivado também como um documento físico. Então, lá na folha do livro, que é aquele documento que nós guardamos nos nossos arquivos, tem lá posta a sua assinatura eletrônica, como se fosse uma assinatura física. Não muda nada, só muda o tipo de que você vai assinar o documento, ou de forma física ou de forma eletrônica. A segurança permanece a mesma. Durante esse momento de pandemia, algum tema te chamou mais a atenção? Infelizmente, nós tivemos um aumento excessivo de casos de inventários, né? Porque morreram muitas pessoas durante a pandemia e tivemos divórcios também. Eu acho que as pessoas ficavam muito em casa, né? Começavam a conviver muito e teve ali problemas de relacionamento, nós tivemos aumentos também nos casos de divórcio. Mas inventário foi uma coisa que assustou bastante e teve um aumento expressivo, né? Eu não tenho esses números agora para poder te passar, mas eu posso dizer que nós tivemos aí quase que 100% de aumento do número de inventários, infelizmente. Tirou a sua dúvida? Se tiver mais alguma, mande sua pergunta no e-mail tvcartorio@cnr.org.br. Muitas vezes no cartório contemporâneo, pode aparecer algumas expressões que você não está acostumado. Por isso, venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. Sérgio Veloso, de Cascavel, pergunta: preciso fazer reconhecimento de firma em cada cartório de notas que eu utilizar? Sem dúvida. É necessário porque cada cartório tem o seu acervo próprio, né? Então, se ele deseja fazer a sua ficha em mais de um cartório, não tem nenhum problema. Ele pode escolher quantos cartórios ele quiser.
Muitas vezes no cartório contemporâneo pode aparecer algumas expressões que você não está acostumado. Por isso venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. Alienação é toda a transmissão de propriedade ou de direito real sobre ela. Hércules Benício é tabelião de notas no primeiro ofício de notas do Núcleo Bandeirante no Distrito Federal e presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção Distrito Federal. É possível fazer testamentos e inventários em cartórios mesmo com menores de idade? Como funciona isso? A lavratura de testamento público funciona com o testador vindo ao tabelionato de notas acompanhado de 2 testemunhas, independentemente de ele ter ou não filhos menores incapazes, ele tendo livre consciência, manifestação de vontade livre e espontânea, com a capacidade intelectual adequada, ele pode manifestar a sua última vontade em um testamento público. Então, ele manifesta a vontade mesmo tendo filhos menores incapazes. A lavratura do testamento público ela é feita com muita tranquilidade quando o testador ou testadora vier acompanhado de 2 testemunhas. Quanto à lavratura de escritura de inventário e partilha, essa escritura só pode ser feita quando os herdeiros forem maiores e capazes e quando o falecido não tiver deixado testamento. Por quê? Tendo menores incapazes como herdeiros, certamente o inventário terá que tramitar perante um juiz com a fiscalização do Ministério Público. E diz a norma também, o Código de Processo Civil, que caso o falecido ou falecida tenha deixado testamento, não é possível o tabelião diretamente fazer a escritura de inventário e partilha. Por quê? Necessariamente um juiz terá que abrir, validar esse testamento para que possa então ser feita a partilha do patrimônio da pessoa falecida. Quais documentos são necessários para se fazer um testamento? O testamento é uma manifestação de última vontade em que geralmente o testador atribui seu patrimônio aos beneficiários do testamento. Se o beneficiário receber um bem específico, a gente chama esse beneficiário de legatário. Se o beneficiário receber um quinhão do patrimônio do testador, a gente chama esse beneficiário de herdeiro, né? Então, o que precisa apresentar no testamento, propriamente, são os documentos pessoais do testador, e o testador vai declarar que tem determinado patrimônio, mas não necessariamente esse patrimônio será ainda do testador no momento do evento morte do testador. Então, o testador, propriamente, não precisa me trazer a um tabelião documento comprobatório da titularidade de um dado bem. Por exemplo, ele diz no testamento, quero deixar o meu carro para o meu vizinho tal. Ora, no momento do falecimento, esse carro pode nem estar mais na titularidade do testador. O que vai acontecer é que esta cláusula vai caducar por falta de patrimônio. Esse patrimônio não estará mais na esfera de disponibilidade do testador e isso não irá para esse suposto legatário. Portanto, qual é o documento que eu preciso para fazer um testamento? Documentos pessoais, né, para identificar o testador e as testemunhas. E o tabelião vai também aferir a capacidade da manifestação de vontade do testador ou da testadora. O inventário judicial é moroso por mais simples que seja. Como os cartórios podem ajudar? Os processos que tramitam no judiciário, eles vêm demorando pelo fato de que há uma litigiosidade intensa no Brasil e há muitos processos em tramitação. Mas há certas ações que são levadas ao juiz que não envolvem litígio. A vocação de um juiz é compor conflito entre pessoas. Se determinada situação não envolve conflito, por exemplo, houve o falecimento de um certo alguém e os herdeiros são maiores e capazes e estão de acordo com a partilha do patrimônio, não faz sentido levar para o juiz. Como é que o tabelião pode ajudar? Em 2007, em boa hora,
o legislador a União Federal, legislou para entender que se determinada pessoa venha a falecer sem deixar herdeiros menores ou incapazes e sem deixar testamento, é possível que os herdeiros e o cônjuge sobrevivente vão diretamente ao tabelião de notas para fazer uma escritura de inventário e partilha de forma rápida, célere, barata e igualmente eficaz quanto a um formal de partilha de um juiz. Então o tabelião ajuda muito. Isso desde 2007 no Brasil nós temos esse compartilhamento de atribuições, de competências, em que a pessoa, os herdeiros podem escolher entre o judiciário e a escritura de inventário e partilha feita extrajudicialmente. O que é o e-notariado? Quais são os próximos passos? O e-notariado é uma plataforma que viabiliza a prestação de serviços eletrônicos pelos tabeliães de notas do Brasil. O e-notariado foi criado pelo provimento do Conselho Nacional de Justiça de número 100, do dia 26 de maio de 2020. Foi um verdadeiro salto para o futuro. Um futuro que se fez presente em plena pandemia. Com este provimento, que institui o e-notariado, os tabeliães puderam receber a manifestação de vontade dos cidadãos brasileiros sem que estes cidadãos precisassem se deslocar de sua casa ou de seu trabalho para o tabelionato de notas. Então, o e-notariado é uma plataforma que viabiliza a prestação de serviços remotos, escrituras eletrônicas, testamentos eletrônicos, procurações, atas notariais, vários atos notariais que são praticados com segurança, qualidade e eficácia, sem que os interessados precisem estar num balcão físico do cartório. Como é que funciona o e-notariado? Basicamente, o interessado, ele entra em contato, mesmo à distância, com um tabelionato de notas de sua confiança e requer a prática de uma escritura pública, por exemplo. Estou vendendo um imóvel. O tabelião prepara a minuta dessa escritura de compra e venda. Se o vendedor e o comprador tiverem certificado digital em que eles possam assinar documentos eletrônicos, o tabelião prepara a minuta, carrega na plataforma e-notariado. Essa plataforma envia por e-mail um link para que o vendedor e o comprador possam assinar com certificado digital. O tabelião faz uma videoconferência notarial com os interessados e vai certificar a autoria da manifestação de vontade e a integridade do documento que foi assinado, com muita segurança, velocidade, praticidade, e o e-notariado viabiliza muito. Tem também outros serviços que estão nessa plataforma do e-notariado que, por exemplo, são serviços de autorização eletrônica de viagem. Um pai ou uma mãe que quer autorizar que seu filho viaja desacompanhado, não precisa mais ir a um cartório para reconhecer firma num documento papelizado. Pode ser feito um documento eletrônico com assinatura por certificado digital que as companhias aéreas validam com tranquilidade. Há recentemente também um serviço de reconhecimento de assinatura eletrônica por meio da plataforma e-notariado. Para o futuro, e a pergunta foi também quanto aos desafios, para o futuro há uma forte convicção do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil de que cada vez mais a população brasileira terá certificados digitais notarizados, expedidos gratuitamente por tabeliães de notas do Brasil, a fim de que, por meio de um telefone celular, possam ser assinados documentos com muita segurança, validação por biometria facial, e cada vez mais a população, então, poderá interagir com os tabeliães de notas sem precisarem estar presentes num balcão do cartório. Estarão presentes por meio da intermediação de tecnologia. Assinatura digital, blockchain, quais dessas tecnologias podem ser utilizadas? Ambas tecnologias, assinatura digital, eu acabo de demonstrar que na plataforma e-notariado, a manifestação de vontade se dá por meio de assinatura eletrônica
que é uma assinatura avançada, porque o tabelião ele expede um certificado digital em que ele caracteriza muito bem quem é o titular deste certificado digital. Então, é possível usar o certificado digital notarizado, expedido pelo tabelião, e também uma assinatura eletrônica qualificada no âmbito da infraestrutura de chaves públicas do Brasil, que é o eCPF. Com o uso dessas assinaturas eletrônicas, as pessoas podem interagir com os tabeliões. Outra pergunta foi, e a blockchain também é possível? Interessante dizer que os documentos assinados com as escrituras e procurações, as assinaturas feitas pelos interessados, no âmbito da plataforma e-notariado, há uma guarda do hash dessas assinaturas numa blockchain privada dos tabeliões de notas do Brasil, chamada NotarChain. O certo é que os notários do Brasil estão usando as melhores tecnologias, as melhores práticas para garantir segurança jurídica, integridade e autoria dos documentos eletrônicos. Como vê a crescente inserção do tabelião de notas na seara familiar? Os tabeliões de notas estão bem inseridos em aspectos familiares, porque cada vez mais o Brasil percebe que o agente público tabelião de notas detém conhecimento técnico-jurídico importante para estabilizar meios de prova. Por exemplo, vínculos afetivos de união estável podem ser feitos por declaração de união estável, em que os companheiros chegam a um tabelião de notas para esse tipo de estabilização do meio de prova. Ademais, dissolução de união estável, as escrituras de separação, de divórcio, todos esses aspectos mostram uma forte inserção do tabelião de notas nas relações familiares. Atribuição de alimentos numa escritura de divórcio ou de separação. É interessante dizer que desde 2007, no Brasil, já é possível lavratura de escrituras de separação, divórcio, com a assistência de advogados, desde que os divorciandos não tenham, os separandos ou divorciandos, não tenham filhos menores ou incapazes e estejam de comum acordo quanto à partilha patrimonial, fazer diretamente no tabelião, sem precisar incomodar o juiz. E isso bem mostra uma inserção cada vez maior de notários dos notários nos aspectos de direito de família. O que é, como se faz e qual a importância de se fazer uma escritura de compras? A escritura de compra e venda é um instrumento lavrado por um tabelião de notas, em que o tabelião fiscaliza os requisitos legais, fiscaliza a manifestação de vontade, ele identifica as partes, ele verifica a capacidade das partes, verifica recolhimento de tributos, no caso da compra e venda, o pagamento do imposto de transmissão. Há um debate sobre qual é o momento que deve se recolher, né, esse imposto, se já na escritura ou se na apresentação da escritura a registro no cartório de imóveis, mas de todo modo a lei no Brasil, como a lei 7433, no seu artigo 1º, que bem determina que o tabelião verificará o recolhimento tributário. A escritura de compra e venda é um instrumento em que determinada pessoa, chamado vendedor, ele manifesta a sua intenção de alienar onerosamente um determinado bem por um determinado preço, sendo que o comprador, ele manifesta a vontade de adquirir onerosamente aquele bem e verifica qual é o meio e a forma de pagamento. O Código Civil, no artigo 108, determina que toda transferência, constituição, extinção, alteração de direitos reais sobre imóveis que valham mais do que 30 salários mínimos, esses direitos reais devem ser constituídos, extintos, modificados por meio de instrumento público que é a escritura pública. Portanto, no caso de uma transferência onerosa, faz-se, por exemplo, uma escritura de compra e venda. Há outros negócios jurídicos de transferência onerosa, como dação em pagamento, transferência de imóvel por transação,
Mas, quanto à questão, é importante dizer que o tabelião está ali para identificar as partes da segurança jurídica ao negócio e também verificar se as cláusulas possuem algum tipo de abusividade ou algum tipo de desconformidade com o ordenamento jurídico, dando segurança às partes quanto à eficácia do negócio jurídico firmado. O que vem a ser escritura de doação? A escritura de doação é um instrumento em que o titular de um bem manifesta a vontade de transferir gratuitamente aquele bem para um determinado beneficiário que se chama donatário. Aquele que transfere se chama doador e o beneficiário, o donatário. Como eu falei, sempre que alguém vai constituir direitos reais sobre imóveis, e esses imóveis, se eles tiverem um valor superior a 30 salários mínimos, será necessária a escritura pública. Se essa transferência de um bem imóvel, por exemplo, este bem valer mais do que 30 salários mínimos, essa transferência, mesmo que gratuita, por doação, terá que ser feita por escritura pública. E quanto à vantagem, né, assim, qual é a utilidade dessa escritura pública, há toda uma verificação da identidade das partes, da regularidade da manifestação de vontade. Por exemplo, o tabelião vai verificar se o doador ele declara que possui bens suficientes para a própria subsistência, ele não está alienando mais da metade de seu patrimônio, se ele quer fazer aquela doação a título de antecipação de legítima, ou se o beneficiário, que é um herdeiro seu, não precisará levar à colação este bem, porque o doador informa está saindo da parte disponível. Há uma série de indagações a serem feitas, com muita relevância na intermediação deste negócio gratuito pelo tabelião que instrumentalizará a doação. O que é escritura de emancipação? A escritura de emancipação é um instrumento em que os pais de determinado adolescente que tenha mais de 16 anos e menos de 18 anos, os pais declaram que aquele adolescente reúne capacidade suficiente para responder pelos próprios atos. Então os pais vão a um tabelião de notas para manifestar essa responsabilidade de seu filho ou de sua filha. E com a emancipação, a escritura é lavrada num tabelião de notas, mas ela é levada a registro no livro E do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e informada também para o cartório onde está o assento de nascimento daquele adolescente. Então, as pessoas que têm entre 16 e 18 anos podem receber a emancipação dos pais para que eles, entre 16 e 18 anos, pratiquem atos respondendo pelos próprios atos e sem precisar, depois de emancipados, da assistência dos pais para a prática de atos da vida civil. Então, para aqueles emancipados, cessam os efeitos da menoridade, o que torna muito mais fluida a sua atuação em sociedade com responsabilidade. Me explica um pouco sobre apostilamento. O apostilamento é um ato praticado por uma autoridade apostilante, e eu já antecipo que em 2016 os notários e registradores do Brasil receberam essa autorização de serem autoridades apostilantes. O apostilamento é um ato em que uma autoridade apostilante certifica que um documento público produzido no Brasil é autêntico porque rigorosamente assinado pela autoridade que poderia assinar aquele documento público. E este documento público produzido no Brasil, ele vai gerar efeitos no exterior por força do ato de apostilamento. Hércules, você falou algo em abstrato. Me dê um exemplo. Repare, se eu tenho uma certidão de nascimento no Brasil e eu preciso de uma cidadania em algum país no exterior. Ora, essa certidão que foi expedida por um oficial de registro civil do Brasil, ela precisa
ir ao exterior, né? Por exemplo, vamos supor que seja Portugal, e lá em Portugal, a autoridade portuguesa precisa saber que aquela certidão de nascimento foi corretamente expedida por quem poderia ter expedido essa certidão aqui no Brasil. Então, o interessado leva ao tabelião ou a um oficial de registro a certidão de nascimento expedida aqui no Brasil. A autoridade apostilante, que é o tabelião ou o oficial de registro, verifica a assinatura da pessoa que assinou a certidão de nascimento. Opa, foi aquele oficial de registro civil que assinou, o tabelião checa, ele aponta que a assinatura está correta, o documento é autêntico e apõe uma apostila de aia dizendo que aquela certidão de nascimento é um documento autêntico, foi assinado por quem detinha atribuição de expedir a certidão de nascimento, e este documento agora, que é a certidão de nascimento com a apostila, poderá ser levado para qualquer lugar do mundo, desde que esse destino seja de um país signatário da Convenção de Haia sobre a apostila, que terá validade e eficácia nesse país do estrangeiro. Portanto, o apostilamento é um ato de autenticação da assinatura e da firmeza do documento, da validade do documento expedido no Brasil, para que produza efeitos no exterior. O cartório traz segurança e certeza de eficiência para a população no geral. De que forma o registro no cartório auxilia uma pessoa? O registro em cartório, ele estabiliza meios de prova. Por exemplo, alguém que tem um registro no cartório, um registro civil de nascimento, ele consegue provar o seu nome, a sua ancestralidade, eventualmente participar de programas governamentais, né, assistenciais. O registro, ele se presta a dar publicidade e estabilizar meio de prova, constituir direitos, e a vocação de notários e registradores é dar publicidade, validade e eficácia aos atos da vida civil. Eu avalio que, em boa hora, a Confederação Nacional de Notários e Registradores promoveu o cartório contemporâneo, este programa fundamental para a difusão de informações úteis e relevantes para a população brasileira quanto às atividades de notários e registradores. É importante que a gente saiba que o extrajudicial, os serviços de notários e registradores, compõem um novo conceito de acesso à justiça. Quanto mais informação a população brasileira tiver quanto à relevância dos serviços notariais e de registro, tanto melhor será o acesso à justiça desta mesma população. Portanto, vejo com muito bons olhos esse serviço prestado pelo Programa Cartório Contemporâneo, que tanto ajuda a população brasileira. Muitas vezes no cartório contemporâneo pode aparecer algumas expressões que você não está acostumado. Por isso venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. Impugnação. Impugnação é o ato ou efeito de impugnar. No direito processual, é a petição que se opõe a um pedido judicial, a uma sentença, a alegações da parte contrária ou a uma decisão administrativa, visando anular seus efeitos e, com isso, proteger os interesses do impugnante. Muitas vezes no cartório contemporâneo pode aparecer algumas expressões que você não está acostumado. Por isso venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. Confissão de dívida. Declaração unilateral de vontade em que alguém reconhece de modo inequívoco que deve a outrem uma soma certa e determinada em dinheiro ou equivalente. Virgílio Reis Sarmento é tabelião substituto do Tabelionato de Notas e Protesto do Primeiro Ofício de Brasília e falou conosco sobre vários serviços que são feitos nos cartórios de notas. Qual a diferença entre união estável e casamento?
Bom, o casamento é um ato solene por meio do qual duas pessoas se unem em matrimônio, registrando essa situação jurídica no cartório de registro civil da pessoa natural, obedecendo todo aquele rito previsto em lei. Já a união estável, ela é uma união de fato. Ela existe entre duas pessoas quando elas querem e têm a intenção duradoura de constituir família. Ao contrário do casamento, a união estável não exige nenhuma formalidade para que ela seja reconhecida pela lei e pelo ordenamento jurídico em geral. Todavia, isso não significa que as pessoas não possam formalizar essa relação. Se elas desejarem formalizar, elas comparecem a um cartório de notas que vai lavrar uma escritura pública de reconhecimento de união estável, fixando o regime de bens, a data do início da convivência, entre outros aspectos. Só com a declaração verbal, a pessoa está em união estável ou precisa ir no cartório? Como eu falei, a união estável, então, é uma declaração formalizada por duas pessoas diante de um escrevente num cartório de notas. Esse escrevente vai lavrar, então, essa escritura pública e esse documento, sim, vai ser a formalização, a prova de que aquelas pessoas, de fato, convivem em união estável. E a lei equiparou os efeitos da união estável aos efeitos do casamento, ou seja, quem convive em união estável tem os mesmos direitos e deveres de quem convive em regime matrimonial. Então, separação de bens. Tem algum cartório específico para realizar isso? Nos mesmos moldes do casamento, quem convive em união estável define aquele regime de bens para fins de eventual dissolução dessa união no futuro ou mesmo para fins de herança. Então você pode escolher entre todos os regimes previstos em lei na sua união estável, que são comunhão universal, comunhão parcial, separação de bens e participação final nos aquestos. Tem algum cartório específico para realizar isso? Bom, a união estável, ela, para ser reconhecida, ela não precisa de nenhum ato solene formal. Mas, como eu disse, é possível que as pessoas formalizem num cartório de notas a escritura pública e também elas podem, e é facultativo isso, registrar no cartório de registro civil essa informação, dando, assim, publicidade a essa convivência. Há uma presença cada vez maior do cartório de notas na vida das pessoas? Eu costumo dizer que o cartório de notas é um cartório que faz parte da vida de todo mundo, né? Porque ele reconhece firma, ele autentica cópia, ele lavra escrituras, procurações públicas, ele faz inventários, faz divórcios extrajudiciais, ele também faz o apostilamento da AIA. Então, é um cartório que tem várias funções, né? Dentre as principais delas estão as escrituras públicas e procurações públicas que todo mundo fez um dia ou ainda vai fazer. Como é o processo de divórcio em cartório? Bom, para se realizar um divórcio num cartório de notas, é preciso que as partes, os divorciandos, né, estejam de acordo, ou seja, não pode haver briga, litígio, e também é preciso que eles não possuam filhos menores ou incapazes em comum. A participação do advogado nesse procedimento é essencial e fundamental para que o ato seja lavrado. A escritura pública de divórcio vai formalizar exatamente como é que foi feita a partilha dos bens, a questão de um dos cônjuges voltar ou não a usar o nome de solteiro, questão de pensão alimentícia, entre outras formalidades. E esse documento é suficiente e não precisa de homologação judicial para que ele surta efeitos em todos os campos, seja no campo patrimonial, seja no campo do registro civil, seja no campo das obrigações contraídas e pode ser, inclusive, executado judicialmente, caso um dos dois venha a descumprir aquele acordo formalizado pela escritura pública. Se a pessoa tem um processo em divórcio na justiça, ela pode tirar da justiça e fazer em cartório? Essa pergunta é excelente. Quer dizer, se um processo de divórcio está tramitando na justiça, né, e as partes, de repente, chegam a um acordo e desejam fazer em cartório, basta que elas peçam a desistência do processo. O juiz, então, vai extinguir aquele processo, arquivar, e elas já estão autorizadas e habilitadas a fazerem esse processo em cartório. As pessoas precisam de provas ou motivos para divorciar? Atualmente, a legislação evoluiu muito e hoje não é mais necessário que se demonstre qualquer necessidade de motivação ou prova para fins de divórcio. Basta que aquelas pessoas decidam que não querem mais conviver em matrimônio. O que é uma escritura de compra? O que ela envolve? Para a lavratura dessa escritura é necessário que compareçam ao cartório de notas o vendedor, comprador e que eles estejam de acordo com a questão do preço que será pago por aquele imóvel. A escritura, então, vai prever todas essas características da transação e, após assinado e recolhido o devido imposto, que no caso é o ITBI, essa escritura vai a registro no cartório de imóveis competente. Uma dúvida muito comum que as pessoas têm é se eu posso fazer uma escritura de um imóvel situado em um estado e um cartório em outro estado. É possível? É possível, desde que as partes compareçam. Então, é livre a escolha do tabelionato de notas onde você vai fazer essa escritura pública. Vou dar um exemplo.
Imagine que o imóvel esteja situado em Salvador, na Bahia, e o vendedor e o comprador moram em Brasília. Eles podem se reunir aqui no cartório de notas de Brasília, fazer essa escritura pública, aí o registro dela será feito em Salvador. Portanto, é livre a escolha do tabelionato de notas, mas a escolha do registro de imóveis não é livre, ela tem que ser obedecida de acordo com a competência territorial daquele cartório. No caso que eu dei, no exemplo que eu dei, o registro vai ser feito, obviamente, na cidade de Salvador. O que é uma escritura pública de doação? A escritura pública de doação, ela é a formalização de uma liberalidade. Uma pessoa tem um patrimônio, deseja doar, ou seja, transferir gratuitamente para outra pessoa esse patrimônio, e ela formaliza essa transação através da escritura pública de doação. É importante lembrar que no caso da doação incide imposto também. Nesse caso não é o ITBI, e sim o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes ou Doação. Esse imposto é estadual e a alíquota varia de estado para estado. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, existe uma alíquota progressiva, a depender do valor que está sendo doado, que vai de 4% a 6% do valor da transação. O que é uma escritura de emancipação? O Código Civil estabelece que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Já aqueles menores que possuem entre 16 e 18 anos, eles são relativamente incapazes. A escritura pública de emancipação nada mais é do que se permitir que um relativamente incapaz, ou seja, um menor que tenha entre 16 e 18 anos, fique apto a praticar os atos da vida civil sem a necessidade de comparecimento dos pais para que ele pratique esses atos. Obviamente que a escritura de emancipação exige a participação de ambos os pais, ou de um na falta de outro, caso já tenha falecido, ou ainda, caso, por exemplo, a mãe concorde e o pai discorde, é possível que se busque o suprimento judicial da vontade do pai. Obviamente que você vai ter que ajuizar um processo e o juiz vai ter que determinar que se supra a vontade do pai nessa escritura. Feita essa escritura de emancipação, ela é levada a registro no livro E do cartório do primeiro ofício do domicílio das partes. O que é uma ata notarial? A ata notarial é um instrumento cada vez mais utilizado pelos operadores do direito, porque ela é um documento feito pelo tabelionato de notas que atesta um fato sem nenhum juízo de valor ou julgamento. Eu vou dar um exemplo. Eu preciso comprovar que o imóvel que eu alugava para uma pessoa foi todo danificado pelo inquilino. Quebrou vidros, as paredes estão sujas, ele vai entregar o imóvel para mim em péssimas condições. O que eu posso fazer? Compareça a um tabelionato de notas e solicito que um escrevente me acompanhe até o imóvel, tire fotos, faça imagens, e aí sim ele coloca toda essa informação dentro de um documento público e esse documento já constitui prova pré-constituída para eventualmente utilizar-se na justiça. Outra aplicação fundamental para a ata notarial diz respeito às mensagens que você, por exemplo, recebe pelo WhatsApp. Se uma pessoa manda uma mensagem ofensiva para você ou mesmo publica um conteúdo ofensivo a você na internet, você pode congelar essa imagem no tempo, levando para dentro de uma ata notarial, que ela pode ter imagens, dados, mensagens e todo um relato imparcial daquele fato que está acontecendo na sua vida. Então, se você, por exemplo, tem medo de que a pessoa que te fez uma ofensa pela internet apague aquela ofensa, basta você fazer uma ata notarial, que essa ata vai congelar no tempo essa situação e te servir como prova para utilização numa eventual ação de indenização, por exemplo, por dano moral. Então a ata notarial é muito usada na justiça. Hoje a ata, inclusive os juízes têm recebido com muita aceitação a ata notarial como prova pré-constituída. Então isso facilita muito o julgamento e a análise dos processos judiciais. Os cartórios são serviços auxiliares da justiça e cada vez mais eles vão obtendo atribuições e competências que vão desafogando um pouco o judiciário, permitindo com que os processos fluam com mais rapidez dentro das cortes e que as partes recebam a prestação jurisdicional de forma mais célere e eficaz. Cresceu muito a importância de se fazer um registro de imóveis? Esse tema é fundamental e é importante que a gente diga aqui. Muitas pessoas ainda têm dúvida de quando se tornam donas de um imóvel. Algumas pessoas acham que basta assinar um contrato particular, o que não é verdade. Outras pessoas acham que se você assinou a escritura pública, você já é dono. Também não é verdade. O que transfere a propriedade do imóvel, ou seja, você só passa a ser dono de um imóvel quando você faz o registro no cartório de registro de imóveis da escritura pública de compra e venda. Apenas o registro, de acordo com o Código Civil, transfere a propriedade. E aí sim você pode ficar tranquilo por você ser o dono desse imóvel.
Antes que isso aconteça, você não é o dono, você tem só uma expectativa de ser no momento em que for registrada essa escritura. Então, peço atenção, chamo a atenção de todos aqui. Muitas pessoas, infelizmente, são enganadas, né? Assinam documentos sem compreender a importância desses documentos e, muitas vezes, não levam a registro. E aí acaba ficando com um documento ali na mão que não tem efeito prático nenhum. Então, ressalto a importância do registro da escritura pública no cartório de imóveis competente. Como você comprova a legitimidade de documentos entre dois países? Bom, o Brasil é signatário da Convenção da Haia, que foi uma convenção estabelecida entre mais de 100 países para facilitar o trânsito e a legalização de documentos. Então, a pergunta é, um documento que vem de um país, né, estrangeiro, e para ele ser aceito no Brasil, como é que a gente afere essa legitimidade dele? Se esse país for signatário da Convenção da Haia, ele vai vir apostilado. O apostilamento nada mais é do que a legalização de um documento para utilização em outro país. Então, da mesma forma que se eu, brasileiro, preciso utilizar um documento nos Estados Unidos, né, eu vou apostilar aqui, um americano também, se ele for utilizar um documento no Brasil, um documento dos Estados Unidos no Brasil, ele vai apostilar esse documento e trazer para mim. Aqui, esse apostilamento serve como legalização e autenticidade daquele documento. E se houver um litígio entre as partes? É importante que se diga que o apostilamento ele trouxe muita segurança jurídica, né? Porque antigamente não havia uma uniformização de procedimentos para recepção e envio de documentos vindos do exterior ou para o exterior. Então, hoje você uniformizou esse procedimento. Isso impede a existência de conflitos, litígios ou questionamentos sobre a idoneidade daquele determinado documento. Eu gostaria que o senhor falasse da segurança da assinatura digital. Bom, em muito boa hora, o Conselho Nacional de Justiça editou o provimento número 100, que permitiu a prática de atos notariais eletrônicos. O que é isso? Hoje uma pessoa pode comparecer a qualquer cartório do país e gratuitamente fazer o seu certificado digital chamado e-notariado. Ele nada mais é do que um token a partir do qual a pessoa vai assinar eletronicamente determinado documento. Então, feito o e-notariado, ou seja, obtido esse certificado digital, a pessoa está apta já a fazer, por exemplo, uma procuração eletrônica, uma escritura pública eletrônica, até um reconhecimento de assinatura, né, através da desmaterialização ou materialização de um documento particular, e isso facilitou muito a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, manteve a segurança jurídica dos atos, e que é a função principal de um cartório, que é a segurança jurídica dos atos notariais e dos atos da vida civil de todos.
Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!